Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora fazer uma segunda entrevista de casos verídicos das hipnoses quânticas. Hoje eu estou convidando uma pessoa muito especial, especial do meu coração, especial, inclusive, de muitas histórias aí que talvez surjam ao longo da nossa conversa, que é a Dani Rocha. Ela é terapeuta, mas quem vai se apresentar é ela, tá bom? Dani, seja bem-vinda, por favor, se apresente, fique à vontade. Oi, Marcinha. Gratidão. Gratidão pelo convite, gratidão pela introdução. É uma honra, é um prazer, é uma realização sempre estar com você. E fiquei muito feliz com esse convite, né? Ser entrevistada por você, fiquei bem feliz. Eu sou Dani Rocha, como você bem disse, sou terapeuta. Estou nessa área, oficialmente, vamos dizer assim, há 6 anos. Eu sou catarinense, já morei um bom tempo em São Paulo, aí pertinho de você. Mas naquele momento a gente não se encontrou pelas ruas, né? Nos encontramos aí no momento certo, nos reencontramos no momento certo. E acho que é interessante contar um pouquinho da nossa história, porque ela vai agregar bastante a nossa conversa hoje. Acho que o pessoal vai achar bem interessante. Ah, com certeza, até eu fiquei assim, de boca aberta, queixo caído. Nós sempre que vamos fazer um atendimento de hipnose, antes a gente se conversa, né, assim, online mesmo, e assim que abriu a câmera, eu fiquei assim impressionada. Eu não sabia dizer direito o que que era, mas eu tinha a sensação, primeiro, eu conheço ela de algum lugar, segundo, nossa, que bacana reencontrar. Eu tinha essa certeza que nós estávamos nos reencontrando pelo impacto que eu senti. Dani, eu vou deixar para você falar dessa sua experiência, dessa hipnose quântica que eu tive o prazer e a honra de poder acompanhar. Muito especial, muito especial. Não porque foi a minha, mas tem muito contexto, muita profundidade. E começou dessa forma. Quando você me mandou a primeira mensagem de áudio, quando a gente estava fazendo essa troca para fazer a hipnose, ao ouvir a sua voz, eu fiquei toda arrepiada. Fiquei arrepiada, fiquei mexida, eu fiquei empolgada. Naquele momento eu pensei, nossa, é com essa pessoa, eu tinha a possibilidade de fazer com outras pessoas. Eu falei, é com essa pessoa, eu tinha certeza que era contigo. E eu percebi que era além da empolgação da hipnose. Eu já tinha feito alguma coisa similar com um outro profissional fazia alguns anos, também formado ali pela mesma hipnose da Dolores Cannon. E eu sabia como seria, então eu estava feliz, mas não era. Era a tua voz e, de alguma forma, naquele momento que eu te ouvi, era como se algo dissesse dentro de mim. Vocês também já se conhecem, é um reencontro. E eu fiquei muito feliz. E aí a sucessão de coisas que foram acontecendo depois disso foi muito interessante. A gente foi reconhecendo uma na outra essa conexão, esse cardíaco expandido toda vez que conversávamos, toda vez que tínhamos um contato, foi ficando. E que bom que a gente falou, né, disso. A gente não ficou pensando que era alguma coisa na nossa cabeça, a gente foi falando sobre isso, então ia confirmando, validando uma a outra o que sentíamos. E eu estava passando por uma fase, não porque sou, mesmo sendo terapeuta, eu tenho sempre coisas a serem trabalhadas. Acho que você também queria fazer um adendo. Acho importante fazer esse adendo. Nós nunca vamos estar prontos. A gente falava um pouco antes de começar a gravar, né, sobre algumas canalizações que você vem recebendo e a importância de a gente trazer para as pessoas. Acredito que com essa relevância de sermos profissionais dessa área terapêutica, ninguém vai ficar pronto. E aí eu vou ser bem ousada. Ninguém vai estar pronto nunca. Porque essa ideia de pronto não existe, porque o pronto paralisa. O pronto, ele, pelo menos do ponto que eu enxergo até aqui, né? Da onde eu vejo até aqui, os mestres também não param. Não param de expandir, não param de agregar, não param de aprender. Então, quem somos nós para achar que a gente vai estar pronto, ou tem que estar pronto, ou não tem nada mais para trabalhar nessa ânsia de estarmos já, né, receber o selinho de, agora não tem mais nada para trabalhar. Então, eu falo sempre aos meus clientes, eu sou a pessoa que mais faz terapia, que mais procura terapia, porque é isso, é entender que há algo a ser lapidado, melhorado, compreendido, agregado, e foi em mais uma dessas buscas que eu procurei a hipnose, que eu senti que era um chamado, e, e fiquei, assim, absurdamente surpreendida. Eu fiquei de queixo caído.
É claro que eu tinha expectativa. Como eu falei, eu tinha expectativa, eu sabia aonde eu poderia ir. Mas, assim, da forma que eu vi, da forma que você conduziu, e as coisas que eu vi foram incríveis, incríveis. Sim, eu já tinha uma ideia, eu já estudo essa espiritualidade quântica, vamos chamar assim, multidimensões, seres de outras orbes, sou fascinada por esse tema, mas de conexões próprias, tinha acessado tudo muito relances, assim, muito superficial, uma intuição aqui, uma visão aqui, uma canalização aqui e acolá, uma questão externa que alguém trazia, e aí, o que eu acho interessante da hipnose é isso, não é nada externo de outra pessoa te falando sobre você, é você acessando, é você sentindo, é você vivendo a experiência, o que agrega um valor, né, de veracidade, porque a gente percebe as emoções. Então, quando você me conduziu na hipnose, eu fiquei muito surpresa da primeira coisa que eu lembro que eu vi. Não sei se você se lembra, você faz tantas hipnoses, que você falou, né, fazendo spoiler um pouquinho, olha para os seus pés e fala o que, que você vê. E eu nunca vou esquecer de ter visto aqueles pés de galinha. Com todo respeito aos meus amados Blue Avian, eram pés que eu, na hora, eu falei dessa forma, né? Eu falei, são pés de galinha. E eu falei, não, eu tô vendo pés de galinha. E eram os pés ali dos Blue Agents. Eu acessei essa vida e foi surreal o nível de emoção que veio. Eu senti que eu liberei um sentimento realmente de que eu tinha feito algo errado e essa sensação de que eu era culpada de alguma coisa foi ali que eu vi coisas que eu fiz naquela realidade e que chorei aquilo, e você me conduziu muito, muito bem, muito lindamente, dizendo para que eu liberasse, deixasse fluir, que era uma emoção que estava ali estancada, que precisava sair. Então, a hipnose, ela é incrível nisso, né? Esse tipo de terapia é incrível nesse ponto. A gente também consegue entender que muitas das nossas ideias de sermos perfeitos, de atingirmos esse lugar, é porque a gente tem uma carga, uma memória de coisas que foram vividas por nós, ou estamos ainda em outras dimensões vivendo, e a gente acaba querendo tanto resolver isso aqui no externo, e às vezes são coisas, a maioria das vezes são coisas de outras dimensões, são coisas mais profundas. E aí passar por uma experiência como essa e ver o que eu vi ali, ver como eu acabei naquele momento ajudando a destruir um planeta e como aquilo tinha pesado na minha alma, né? Se a gente for mensurar o quanto isso pode impactar uma alma, uma essência, uma consciência, enfim, o que você quiser chamar. E aí, não contentes com essa super hipnose, nós avançamos e fomos a uma vida futura, que é incrível, né? O pessoal gosta também que a gente conta. E não sei se nós, de alguma forma, fomos da mesma região, mas você também já teve um acesso com um corpo similar ao que eu percebi naquela hipnose, né? Um corpo translúcido, que depois eu fui pesquisar para ter alguma referência, porque não tinha. Né? Confesso que naquele momento eu não sabia que existiam nesse sentido esses corpos, mas foi extremamente vívido, então eu tenho certeza do que eu vi ali. É, me parece um corpo de oitava dimensão, fluido, translúcido, com uma. Quando as luzes batem, fica um pouquinho colorido. Acho que você até divulgou uma imagem similar na sua live com o O Júnior, Golfinho, com o Júnior, Júnior Schmidt. na live com o Júnior. Isso, querido. E é isso, a gente. Eu vi também essa vida de futuro e foi surreal. As perguntas, as coisas que vieram, a orientação que eles deram, né? E para finalizar, estou resumindo, mas se você quiser que eu fale mais, eu falo. Mas para finalizar, eu até estava relendo nossas conversas e eu tinha muita, assim, o que eu mais. Tudo foi muito importante. Então, se eu for falar, tudo foi muito impactante para mim. E eu tinha passado por muitas terapias, por muitas coisas, mas essa hipnose foi, assim, abriu o livro da minha jornada, sabe? O pessoal fala dos registros akásticos, foi um mergulhão mesmo nos registros. E eu tinha muita essa questão de saber quem eram os meus mentores, quem ancorava meu trabalho, quem guiava meu trabalho. Essa era uma, não era só uma dúvida, era uma ânsia, né? Trabalha com terapia, trabalha com esse contato espiritual e não sabe quem está mentorando o trabalho. E veio ali que foi o pessoal do Templo de Luxor, né? Que eu também não sabia. Eu sempre gostei do Egito, sim, mas não tinha essa ideia do que era. Tinha ligação com o mestre Serapis Bey. E depois da sessão a gente foi ver que era o Raio Branco, o mestre Serapis Bey.
E assim que a gente terminou a sessão, que eu fui procurar sobre o Mestre Serapis Bey, eu percebo que todos os textos, canalizações dele, ele termina com a seguinte frase: amor e luz. E aquilo me impactou, porque desde que eu comecei como terapeuta, todas as frases, se olhar no meu Instagram, se olhar lá de 2018, todos os meus textos eu termino com amor e luz. E o tom, a energia é muito parecida com aquilo que eu li dele, assim, foi um reconhecimento, foi um pertencimento, uma sensação de pertencimento que eu jamais senti, e eu tinha sentido que eu precisava voltar ano passado, né, 2023, a trabalhar mais ativamente com a espiritualidade. Eu tinha ficado 2 anos trabalhando muito sistêmica, a parte mais emocional, e aí eu tinha escutado esse chamado deles para voltar para o espiritual, e aí a hipnose ela foi fundamental para sacramentar esse meu retorno à conexão, né, e trazer mais ainda da espiritualidade para a terapia, deixar isso mais ativo, mais evidente, mais seguro, porque a hipnose fez com que todo o acesso fez com que eu me sentisse muito segura de ter reconhecido, encontrado aí as informações, enfim, e aí a partir disso mudou muita coisa, assim, expandiu demais, aí começou, né, aí abre portais, literalmente abriu É, a hipnose, a primeira você, hipnose abriu portais. você falou uma coisa que é bem importante, né? Você faz um mergulho. E aí vem todo o seu autoconhecimento, porque é muito importante a gente poder saber da nossa história, saber as nossas conexões, explicar por que que a gente carrega uma sensação de culpa, às vezes não é dessa vida, é de outras. E a hipnose quântica, ela tem essa qualidade, né? Não só de mostrar, mas de chegar naquele momento e liberar aquela energia. A hipnose clássica também faz isso em traumas pontuais, mas a quântica vai para outras dimensões, dependendo da pessoa, né? Do quanto ela já está ali naquele despertar, naquela expansão de consciência, ela acaba tendo esses sustos mesmo, assim, o que que você, olha para o seu pé, o que que você está vendo, né? Eu, em algumas sessões, eu ouço assim, eu vejo, né, o pessoal nem todo mundo, tá? Nem todo mundo, mas assim, algumas pessoas tomando verdadeiros sustos quando eu peço para olhar para as mãos ou para os pés, no momento que estão em hipnose. Essa hipnose quântica, ela é totalmente acordada, então você precisa estar em ondas cerebrais de hipnose para conseguir entrar em outras dimensões, em outros lugares. Então, a hipnose da Dani, eu já imaginava que ia ser uma hipnose bem reveladora. Por quê? Já era terapeuta, já está em contato com esses assuntos. Aí fica mais fácil, né? Mas nem, ó, mesmo assim. Até eu me surpreendi com a quantidade, a riqueza. Eu me lembro que você falava de uma natureza diferente, de uma cachoeira invertida. Conta pra gente, como que era essa cachoeira, que até hoje eu acho tão lindo. Porque eu tava imaginando, na época eu imaginava, hoje em dia eu tô vendo. Então, quem sabe você falando agora eu consigo ver. Fala lá daquela natureza. Foi, aquela imagem é muito fixa, assim, na minha mente, né? É incrível como a gente não vai perdendo esses detalhes visuais e da sensação. Então, era um lugar diferente, uma natureza exuberante, com cores que eu ouso dizer que são difíceis de encontrar aqui, mais cores, e essa linda cachoeira que descia e depois ela tinha como um looping, assim, fazia um looping, eu lembro disso, ela descia de uma espécie de uma rocha, algo assim. Atrás dessa rocha existiam coisas lá para dentro desse lugar. E aí ela depois ela fazia um looping e descia essa água novamente e tinha uma plataforma que era onde eu fiquei, meio de pedra, desse material, desse lugar onde eu acabei me vendo naquele momento. E esse ser, ele conseguia entrar, né, como esse ser com esse corpo, entrar na água, transitar por baixo da água e também sair da água. Então, tinha essa possibilidade, talvez por ser uma dimensão mais elevada, seja diferente, né, seja mais sutil. Mas eu lembro também disso, tinha essa conexão com a água, podia tanto transitar embaixo da água quanto na superfície desse lugar.
E lá nessa sua experiência, eu me lembro também que você estava com uma, não sei se era uma esfera, você estava dando uma aula. Como que era essa parte? Fala para mim de novo, que eu lembro, mas não lembro direito. Eu me vi num palco. Esse lugar era como se ele fosse, é muito interessante. Esse lugar dentro dessa cachoeira era como se ele fosse no metrô, quando você, uma estação de metrô, uma coisa assim similar. E aí ficavam entrando e saindo vários seres de várias formas, assim, de várias isso, Raças estelares, vamos chamar assim. raças estelares. Perfeito, raças estelares. Vários seres de várias raças estelares. E eu estava nesse palco explicando para as pessoas sobre um assunto que me veio ali, que seria a integralidade do ser. Então, sabe o símbolo Yin e Yang? Era algo similar a isso, que eu ficava fazendo uns símbolos, assim, umas questões com a mão, e mostrando para as pessoas como que era neste universo, como acontecia a integralidade do ser, que nesse universo que nós estamos, esse era o propósito, fazer essa integralidade desses dois aspectos, do yin e do yang. E neste corpo, nesse lugar ali, eu já estava integrada. Ali eu já estava integrada das duas polaridades, não existia mais uma separação em yang, feminino e masculino. E aí eu ficava explicando para as pessoas, assim, bem contente, feliz no palco. O lado bom de quem é terapeuta e acompanha hipnose, né, no caso, a hipnose quântica da Dani, no meu caso, então, é porque enquanto a pessoa está ali, naquela realidade, naquela dimensão, nós estamos juntos. Então, toda essa frequência alta que a pessoa alcança ali, a gente vai junto. Então, eu me lembro até hoje, eu estava assim, na hipnose, assim, sorrindo. Quem fica em hipnose fica com o olho fechado, né? Então ela não estava me vendo. Mas eu estava assim, ouvindo toda aquela história como quem está assistindo um filme belíssimo, com uma mensagem elevada, de um cunho elevado. Então, é muito bacana. Pode sim, nesse momento, ter uma integração entre aquele ser mais ali, que tem né, um nível mais alto de frequência, com o ser que está aqui, que somos nós, seres humanos. Existe sim a possibilidade de integrar conhecimentos, integrar frequências, integrar coração, de coração para coração. E geralmente, pós-hipnose, isso dá uma repercussão, de uma certa expansão. Às vezes, se a pessoa ela coloca em prática e ela continua na meditação, no seu caminho de despertar, de expandir consciências, geralmente ela entra realmente numa outra fase da vida, como se estivesse nascendo de novo para um outro momento. Eu não sei se isso aconteceu com você, Dani. Aconteceu? De fato, desperta essas potencialidades. É como se a gente sabe que futuro, passado não existe, né? Quando a gente vai falar realmente aí, para além da terceira dimensão, tudo está acontecendo nesse exato momento. E quando a gente está em contato com o ser mais elevado, na minha área, né, no que eu trabalho, eu chamo de fractal mais elevado, a gente se conecta com aqueles aspectos adormecidos, a gente relembra. E ainda que a pessoa possa ouvir e falar assim, não, mas como relembra? Como assim? Ainda que a gente não esteja relembrando, ainda que seja de fato nessa linearidade futuro, você pelo menos percebe que você já chegou lá em algum momento, você vai chegar lá em algum momento. Então aquilo te dá uma segurança, uma confiança de que, ok, eu sei que eu vou chegar naquele momento. Eu lembro que nessa parte eu só ria, eu falava o tempo inteiro, talvez seja assim, porque tudo que eu via naquele momento era incrível. Eu lembro que eu achava incrível só ficar olhando para as coisas. Eu falava, eu quero ficar aqui nessa sensação de completude, de alegria. Então, com certeza eu trouxe isso, porque a minha frequência nunca mais voltou a baixar num certo nível depois daquele contato, como se algo tivesse realmente elevado mais a minha potência e dado uma firmada naquele nível depois que eu tive esse acesso. Com certeza mudou, com certeza. Yes. Então nós conseguimos o objetivo. E aí, né, Dani, você foi, depois passou um tempo, sua vida transcorreu, e aí depois
eu lembro de ter convidado você para fazer uma segunda hipnose. Dani, vamos fazer uma outra sessão de hipnose. Você me atende, eu te atendo. Porque a Dani é terapeuta, excelente terapeuta, por sinal, super indico. Depois a gente fala sobre isso. Aí fomos para uma segunda hipnose. Por quê? Porque nesse meio tempo, algumas revelações começaram a aparecer no nosso campo, né? Então agora eu deixo para você aí falar da sua segunda hipnose, como que foi para você, se você quiser fazer alguma observação nesse meio tempo, se não, faço eu. Vou falar desse Arcanjo Miguel que está chegando aí atrás de você, né? Acho que começa por aí. Depois da nossa sessão, eu senti que eu queria te dar um presente e eu queria te dar um Arcanjo Miguel. Procurei um Arcanjo Miguel e nada encaixava até que veio assim, é Saint Germain. Eu falei, mas da onde que eu vou dar Saint Germain para ela? Se a gente falou de Arcanjo Miguel, é Arcanjo Miguel. Fui lá e comprei 2 quadros de Saint Germain para você. Mas eu falei, não, mas tem que ter um Arcanjo Miguel também. E aí comprei esse paninho aí de Arcanjo Miguel e mandei para você, de surpresa. Então demorou um pouquinho, e quando chegou, aí que foi quando a gente começou a aprofundar mais ainda a percepção da nossa conexão, quando você começou a relatar as suas canalizações para mim, né? Trazer as canalizações que você estava recebendo. E aí eu não me lembro se foi um dia antes ou um dia depois, enfim, mas encaixou que você começou a canalizar Saint Germain e chegou e o quadro ali naqueles mesmos dias, assim, foi muito, encaixou demais, né? Encaixou que essa representação de Arcanjo Miguel, ele na verdade é o Astacherran, né? E é um fractal dele, então também encaixou com as canalizações que você estava recebendo e tudo mais. E a gente começou a ter essa troca. Inevitavelmente, quando a gente conversava sobre essas coisas, sobre também o pós-hipnose, a nossa vida, a nossa dinâmica, a gente começou a ter alguns acessos. E você teve uma canalização que você compartilhou comigo sobre um jovem, a respeito de um jovem, enfim, de uma situação. E em algum momento que a gente estava conversando sobre isso, aí eu não recordo exatamente quando foi, mas lembro que a gente estava conversando sobre isso. Eu vi a cena. Eu falei, Márcia, eu tô, eu tô vendo, eu sei. Eu tô vendo essa cena, eu dei o cabelo assim, assim, tô num baile, tô dançando, e a gente começou a ver, você falava, eu completava, e veio palavras que eu até não me lembro, não sabia o significado da palavra, falei, mas aconteceu tal coisa, a gente completava a frase uma da outra, no sentido do que a gente começou a acertar naquele momento. Não estávamos numa hipnose, estávamos conversando, mas a nossa conversa foi indo num tom, a nossa frequência foi entrando nessa profundidade, que a gente sabe que a hipnose também é entrar nessa frequência mais profunda, e a gente acabou acessando juntas, né? Um vislumbre de uma possível vida juntas. E ficamos curiosas a respeito disso, né? Foi no momento que você começou a sentir muito chamado dessa vida, né? Ela começou a te... Aí o pessoal já sabe, bastante que te segue, que dessa jornada aí, dessa vida passada. E aí, nesse tempo, a gente pensou nisso, né? Tipo, vamos ver se aí se encaixa, se as coisas encaixam. Você foi atrás de resgatar esse fractal, foi compartilhando as coisas comigo, e foi fazendo muito sentido, e ia tendo acesso também, sentindo as coisas também. A vida passou, as coisas aconteceram e chegamos à nossa segunda hipnose. E aí, dessa vez não teve outras dimensões, ou até teve, não me lembro, mas me lembro muito dessa, que foi o acesso a essa vida que nós tivemos juntos. Você como Haydn e eu como Teresa. E claro que, mesmo, isso é bom eu falar também, mesmo com todos os acessos que a gente tem, eu acho incrível que a espiritualidade sempre deixa alguns ganchos para que a gente possa comprovar que de fato não estamos inventando ou projetando, porque é claro que, como a gente está, quem está em processo de hipnose, está vivendo dentro da própria mente, isso é legal falar. Você está vendo, acessando as coisas na tua tela mental, na tua percepção física. E a gente acaba falando, mas eu lembro que no começo a gente falava muito sobre isso, né, do ego. Mas será que é o ego? Mas será que é o ego? Só que é muito perfeito, né? E a espiritualidade, ela sempre coloca pontos pra gente entender que não é teu ego. Isso aqui é genuíno. Isso aqui é genuíno porque vai ter um resultado ou outro na tua jornada. Foi interessante porque a gente colocou o propósito da hipnose relacionado a uma questão de física que eu estava tendo, uma questão de saúde. E quando eu acessei essa vida, né, quando eu acessei
esse fractal, essa vida, ela teve uma morte de uma doença similar que eu estava tendo. Então, a Tereza. Então, foi muito interessante essa parte. Ter visto tudo, porque vem tudo, né? Literalmente, assim, ter visto tudo. Como aconteceu, como a gente se conheceu. E aí, não sei se você quer contar como é que foi, os BOs, os nossos BOs, Posso mas foi falar, bem impactante. posso Por falar favor, sim. Marcos. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo um link de uma live que eu fiz com o pessoal da Expansão da Consciência em BQH. Saint-Germain não foi uma canalização, acho que foram duas ou três. Ai, desculpa, gente. Acabou subindo uns balãozinhos aqui. Minha câmera é assim, ela é cheia de novidade. O que que aconteceu? Na primeira canalização, falou de um baile, falou de música, falou de um jovem, e que esse jovem olhou uma jovem que estava ali e ficou encantado e quis, só que ela era como se fosse assim, ele era feinho, feinho, pobrezinho, estava lá. A moça era muito linda, de uma família nobre. Ele olhou e fez assim. Eu queria dançar com ela, mas imagina que ela vai dançar comigo, né? Eu sou ninguém. Mas ele foi lá, dançou com ela. E dançou, dançou, dançou. A Dani foi essa moça desse baile em salões de valsa de Viena, Paris, alguma coisa assim. É, e que ele depois aparece na canalização. Essa canalização eu recebi do Mestre Saint-Germain, que para mim já era tipo assim, eu estou inventando. Porque o nosso ego é assim, a gente duvida mesmo, é complicado. Mas hoje eu sei que não foi mentira. Por quê? Quando eu compartilhei isso com a Dani, eu nunca imaginei que ela pudesse ser a moça. Começa daí. Quando ela começa a ver e falar, Márcia, eu estava com o vestido assim, eu falei, o vestido da moça era assim. Márcia, não sei o que lá, estava assim, na tal posição lá no salão. Isso, eu já achei aquilo tudo fantástico. Mas a história aparece no final, não mostra o que que acontece num determinado momento. Parece filme, gente, mas foi real. Não aparece o que que aconteceu, mas mostra o jovem, porque ele era jovem, ele chutando pedrinhas do lado de fora, lá desse aquele salão imperial, todo chique, todo cheio de luzes e arandelas acesas, com aquelas músicas, todo mundo vestido a caráter, né? E muito chateado mesmo, muito triste, muito decepcionado. Aí veio assim, não foi possível. Aquela jovem não pôde ficar porque ela tinha sido prometida para ser freira. Pô, isso eu passei para a Dani. A Dani falou: Olha, me é estranha essa história. E passou um tempo, veio uma voz fortíssima no meu ouvido e falou só uma data, 1759. E eu fui atrás, músico, música clássica, piano, Viena, 1759. Bom, cheguei nessa personalidade e comecei a ler e não conseguia ler. Gente, eu lia e não entendia. Eu li e não entendia. O que que eu fiz? Mandei para Dani. Dani, por favor, você lê essas páginas e, por favor, depois você me fala o que que é, porque eu não sei por que cargas d'água eu não consigo entender. Ela leu e meses depois eu recebi um chamado para ir para a Europa. Na verdade, não falou Europa, eu via neve, 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 neve. Só que nesse meio tempo eu recebia canalizações e sabia que eu deveria talvez ver a vida desse jovem rapaz, para dele em Viena. Então, eu fui para Viena. Mas antes de ir para Viena, eu tive experiências pós-hipnose que eu pedi para uma colega que a Camila Fujita fazer em mim, de fazer a conexão da cabeça dele com o restante do corpo, porque pós-morte dele, parece que
tiraram a cabeça, roubaram a cabeça para estudar. Porque ele compôs muitas obras, ele fez muitas músicas, ele era considerado ali um pouco trabalhador demais. Aí quiseram estudar o cérebro dele. E eu fui para lá por alguns motivos que eu nem sabia, mas o mestre Saint-Germain me acompanhou, ele ficava falando comigo, em canalizações, né? E muitas vezes falava dentro da minha cabeça mesmo, que eu estava lá para integrar cabeça e corpo. E eu precisava ir com o meu próprio corpo físico, porque eu tinha essa repercussão na minha vida até recente. ah, tipo, eu leio e não entendo o que aconteceu exatamente. O corpo e a cabeça não se integram. E depois dessa viagem juntou. Só que a Dani, na véspera, dias antes, eu nem falei para ela que eu estava indo para Viena. Lá eu comprovei, por todas as formas possíveis, tanto de emoção quanto de lugares que eu fui andando. Eu lembrava um pouco das coisas, nem tudo, mas eu lembrava. E a Dani vinha na minha mente assim muito forte, a ponto de eu falar, Dani, eu quero fazer a sua hipnose de novo. E quando então, né, chega aqui e a gente faz a sua segunda hipnose, aí eu vou deixar com você para falar, mas antes de devolver o bastão para você, né, poder falar o que aconteceu ali na sua segunda hipnose, eu gostaria de dizer o seguinte. Uma coisa que eu fiquei assim encantada, né? A qualidade de um amor incondicional ultrapassa barreiras, todas as barreiras de tempo, espaço, de crenças, até mesmo das próprias condições sociais aí, né? Dos seus gostos pessoais, porque é um amor incondicional, não é um interesse pessoal. Essa qualidade desse amor incondicional, a primeira vez que a Dani abriu a câmera foi o que eu fiquei assim. Então, ela sentiu também nesta frequência, né, do que talvez a gente tivesse que se reencontrar para compreender e se curar de muitas culpas de uma vida real. Só que foi outra, né? Essa a gente escreve com outras com outras tintas, né? Na época era caneta pena. E eu trabalhei bastante, viu, Dani? Muitas composições eu fiz em sua homenagem, você pode ter certeza. Depois eu até conto, olha só, depois eu até conto a grande. Não vou contar agora, vou falar agora. O que esse compositor austríaco, vienense, procurou a vida inteira em todas as obras que ele fez foi o amor. Aquele amor que ele não pôde viver. E ele fazia, ele compunha, buscando aquele amor. Ele só queria ter vivido o amor que ele não viveu naquela vida e ficou meio frustrado, mas ele trabalhou bastante, viu, Dani? E compôs muitas músicas para você. Rendeu, né? Sempre uma desilusão amorosa rende, né, para os artistas. Então rendeu. Pois foi muito interessante, assim. Eu li quando você me mandou as coisas todas, me conectei, senti, já tinha uma ideia de que eu tinha tido vida como freira, já tinha tido vislumbres disso, mas não tinha encaixado ainda, né, além do tempo. E quando a gente fez a hipnose, não estava nos planos exatamente ir para essa cena, né? Simplesmente foi, abriu. Quero reiterar que a hipnose, na minha perspectiva, é um portal. A hipnose quântica ela é um portal. E ela é um portal seguro. Por isso que é legal a gente entender que quando a gente faz uma hipnose quântica, a gente passa por uma hipnose quântica, a gente abre um portal seguro e depois disso você vai, se você quiser, se fizer sentido para você, se isso for bom para a tua jornada, continuar acessando através deste portal que foi aberto na hipnose. Porque aí você abriu um portal seguro. Por isso é diferente, por isso que a Márcia falou, não é só chegar e tem que ter uma coragem, tem que ter uma egrégora, tem que ter um ambiente seguro, para que não tenha interferência, para que não seja confundido, para que não fiquem portais abertos e você tenha um acesso a outras coisas que não são legais. Então, dito isso, quando a gente abriu o portal da primeira vez, fiquei com essa conexão de acessar mais coisas sobre mim. E aí
quando a gente foi fazer essa segunda, né, que abriu esse portal, eu tinha já esquecido do que eu tinha lido, ainda que isso tivesse ficado no meu inconsciente, mas a riqueza de detalhes e o que veio, assim, foi absurdo, né, como sempre. Mas eu percebi essa moça, né, essa moça que foi pedida em casamento, inclusive, né, ele chegou a me pedir em casamento, mas ela tinha sido prometida à igreja porque a gravidez da mãe tinha sido muito difícil. E a mãe ofereceu essa filha, se essa filha sobrevivesse, ela ofereceria em nome dessa santa, que depois eu descubro que é Santa Teresa. Então, inclusive, dando o nome da filha de Teresa e dizendo quando ela tiver idade, ela vai para um convento. Então, quando chega no momento que ele me pede em casamento, e a mãe diz que não pode, conta toda a história e tudo mais, ele acaba pedindo a minha irmã mais velha em casamento. E, como a Márcia falou, naquela época, vivia, né, nos palácios, eu era da aristocracia. E eu fui para um convento de pés descalços, um convento de plena humildade. Foi um choque. Eu gostava da beleza das coisas, do luxo, não de uma forma arrogante, mas eu gostava daquilo. Eu não foi uma escolha genuína, eu não queria ter ido. Eu fui porque tinha sido prometida e ainda com o coração despedaçado, porque não poderia seguir o amor que eu sentia e ele casaria com a minha irmã. Então foi avassalador. Ter ido para os conventos, lembro quando acessei, lembro de ficar olhando para uma cruz que tinha grande no primeiro convento, que depois fui para outro, e eu olhava e perguntava, mas por quê, né? Esse Deus aí, por que criou as coisas dessa forma? Imagina ter ficado tantos anos, né, com essa indagação. Lembro que quando ouvi as obras dele na igreja, porque então ele fez obras que podiam ser tocadas também, né, que eram para a igreja, de ficar emocionada, de ficar sentida, assim, né, mas de me alegrar de saber que ele estava produzindo as obras e poder ter um pouquinho do contato com ele. Acredito, creio que, pelo que eu entendi ali na hipnose, que a família tenha se afastado por conta desse casamento, então não recebi mais visitas da família, acabei ficando no convento sem receber visitas, e aí fui para esse último convento, esse segundo convento, onde acabei falecendo lá de um câncer nos ovários, muito jovem, 50 e alguma coisa, agora não lembro, mas na hipnose está gravado, e com essa dor, assim, nessa solidão ali, de ter perdido a oportunidade desse relacionamento. Então, isso fica na nossa energia, né? Isso fica impregnado. Então, ali também eu descobri várias coisas que eu tinha, trouxe para essa vida. Então, não foi apenas para confirmar que a gente tinha tido essa vivência. Conectou, e aí é onde trago a veracidade, conectou com as coisas que eu vivi nessa vida. Coisas que eu vivia de criança, eu com 10 anos pegando a Bíblia indo para a igreja sozinha, sem ninguém da minha família nem frequentar a igreja, eu falava que eu tinha que ir e fazer autopunição nessa idade, assim, sabe, quando eu cometia alguma coisa que eu considerava errado, eu ia lá e fazia uma autopunição, coisas muito similares ao que eu vivia no convento. E eu trouxe para essa vida, e criança, era muito genuíno para mim, aquilo era natural, ninguém me ensinou. Na igreja ninguém me ensinou isso, meus pais não me ensinavam isso, mas eu fazia isso naturalmente, porque eu tinha trazido essa bagagem, vivi essas experiências e outras coisas mais que eu poderia ficar falando que conectaram demais, assim, o que eu senti. Mas sim, essa busca por esse amor que nunca aconteceu. E depois da hipnose, o alívio, né? Que foi assim, o alívio que foi liberar isso, né? E liberar essa dor, porque eu morri, essa pessoa morreu, a Teresa morreu com muita tristeza, assim, sabe? Com um vazio muito grande. E eu sentia muito esse vazio, essa apatia em alguns momentos pela vida. E isso se encerrou, assim, depois da hipnose. É incrível. Só a última coisinha sobre a hipnose. Foi interessante que a Márcia falou, mas qual era o nome do convento? Eu adoro as perguntas, né? Porque as perguntas são justamente para trazer informação. E aí eu, Santa Teresa, Terezinha, sei lá, porque na hora que eu fiz a hipnose, eu não lembrava do nome que era Teresa, não lembrava que eu tinha lido isso, nem sabia se existia esse convento. Depois que eu fui pesquisar e, de fato, existe esse convento no lugar que eu falei que tinha ali mesmo, tudo mais, e aí tudo fez muito sentido. Eu fiquei acessando coisas depois da hipnose, como eu falei que era um portal, e foi assim. Ai, mas eu lembro naquele dia, acho que foi no mesmo dia que a gente saiu da hipnose e começou a fazer pesquisa no Google, e tudo foi batendo. Existiu sim,
era aonde estava falando que era, mas o que de verdade eu achei incrível, né? Eu sempre acho incrível a, o cuidado com que os nossos seres superiores, os nossos eus divinos, têm, porque a hipnose quântica também tem essa qualidade, né? Tem essa característica de, primeiro, a gente faz uma conexão com o nosso eu superior, faz toda uma proteção, faz um ancoramento, e quem leva a pessoa para ver ou entrar através desse portal, tudo bem, a gente, quem vai passar pelo portal com você acaba sendo eu, mas quem pega na mão, mesmo que não veja, que a gente não veja, e traz aquele exato instante aí, ó, o tubo deu Uhum. uma piscada agora. Começa o sol se pôr, aí o tubo que tá rosa vai ficar um pouco mais azulado. Vamos ver se ele fica azul. Ainda tá muito clarinho. Ó, ele fica azulzinho. Mas surgiu no mesmo dia que chegou o seu presente, que para mim é o Arcanjo Miguel, que eu tenho bastante conexão. Mas voltando, né? É quem escolhe aquele momento da vida, ou de alguma dimensão, ou de alguma informação, é o seu próprio eu divino, o seu eu superior. Então, por mais que eu tivesse combinado com a Dani, Dani, você vai naquela vida para ver o que que aconteceu com a gente. Em nenhum momento, né, Dani? Confirma aí para mim. Em nenhum momento a gente nem Não. sequer cogitou isso. E a primeira cena foi para lá, não foi isso? Uhum. Não, eu não tinha, até porque acho que nós duas somos muito parecidas nisso. A gente não gosta de nada forçado, de ficar caçando coisa. Se a gente tivesse ensaiado isso, vamos fazer hipnose para ver se a gente. Acho que não seria nem do nosso caráter e não ia fluir, não é o jeito que a gente acredita, a gente ia duvidar ainda muito mais, porque de fato a gente estaria forçando. Foi muito espontâneo. Eu fui relatando o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo. Eu sabia, né, na hora que eu cheguei ali, que poderia ser, e quando eu comecei a ver, ok, eu sabia, porque eu confio e eu sei, né? Eu sei que é a egrégora que mostra, eu sei que é o eu superior que mostra. Não adianta a gente vir com curiosidade. Isso é uma coisa que eu falo muito no meu trabalho também. Eu trabalho com técnicas similares. Você quer acessar uma outra vida para quê? Isso vai te ajudar no quê? E outra, você tem noção que acessar essas coisas vai mexer com você e nem sempre é lindo, maravilhoso, incrível? Às vezes é lindo, maravilhoso, incrível. Mas às vezes você vai confrontar com coisas desafiadoras, né? Coisas que não foram, que você fez que não foram tão legais, que fizeram contigo. Então, claro, a gente sabe que, como você falou, quem está ancorando o trabalho, toda a egrégora vai levar exatamente aonde precisa ir, o que a pessoa dá conta de lidar, é tudo muito perfeito. E eu acho que você sente a mesma coisa que eu. Cada atendimento é absurdamente diferente do outro. Não existe um atendimento igual ao outro. Não existe, né, a gente fazer um processo desse igual ao outro. Sempre é muito personalizado. Por quê? Porque se fosse só nós, eu como terapeuta e você como terapeuta, seria sempre igual, porque a gente tem a mesma forma de conduzir. A gente mudaria pouquinhas coisas. Mas como é a egrégora, como é o eu superior que conduz, é sempre de acordo com o que a pessoa precisa, que está ali. Mas ainda assim, se a gente não tem essa consciência e a gente se coloca para fazer isso, a gente pode, uma coisa que se fala muito na espiritualidade, que é o animismo, por animismo, criar uma situação e ficar trazendo informações que são do nosso ego. E aí vai tudo por água abaixo. Que no final das contas, todo tipo de prática como essa é para que a gente possa, de fato, se libertar de coisas. Emoções pesadas que a gente não sabe de onde, que a gente não consegue se libertar, porque quanto mais leve, mais amor. Né? Quanto menos peso, quanto menos raiva, quanto menos angústia, menos medo, mais amor. Quanto mais amor, mais a gente cresce, mais a gente expande, mais a gente toca e ajuda os outros. Então, eu acredito nisso, eu vou tomar um pouquinho à frente para falar isso. Tanto o meu trabalho quanto o seu trabalho, ele é baseado nisso. Em fazer esse trabalho, entregar esse trabalho para que as pessoas possam se libertar dessas amarras, expandir a consciência, aprender durante o processo. Então, sempre a gente estuda muito, a gente incentiva as pessoas que estudem também, que não é só chegar e não precisa estudar para ser um terapeuta. Se quiser também ótimo, mas estude no sentido de expanda a consciência, saiba mais sobre as coisas da vida, saiba mais sobre a vida é mais do que essa coisa do 3D, do faz, trabalha, ganha dinheiro, tem mais do que isso.
Então, eu acredito que o nosso trabalho é muito voltado para isso. E é por isso que tem sucesso e tem esse resultado. A gente acessa as coisas. Porque a gente realmente coloca genuinamente o trabalho nas mãos de quem realmente entende o que está acontecendo. A gente só vai ali, né, com os lanterninhas do cinema. A gente aponta qual é o assento. Mas o filme, É quem bem, passa ali são eles. é bem isso. Inclusive, né, assim, uma qualidade que você manifestou, talvez você não se recorde, mas eu me lembro, que você manifestou na segunda hipnose, você canalizou dentro da hipnose. Você trouxe umas mensagens assim muito puras. Entraram seres multidimensionais ali, através de. Entraram é maneira de dizer. A comunicação da própria egrégora de trabalho da Dani passou mensagem para ela, dentro da hipnose, que é uma característica que eu tenho percebido que acontece. Canalizadores, o que são canalizadores? Vamos só fazer um parênteses, né? Canal de informação. Então, tem lá uma mensagem, ou uma ideia, ou um conceito, ou um projeto que faz assim, ó, blu, ele entra como se fosse um download mesmo, e você vai, de alguma forma, falando ou escrevendo, para que possa se registrar isso para as pessoas. Eu sou um canal e você é um canal. Então, isso para mim ficou muito claro lá na sua hipnose que a sua egrégora, tudo isso, antes da sua primeira hipnose e depois, inclusive, incluindo a segunda hipnose, você está num ritmo de trabalho bem montado, alicerçado com uma egrégora forte, né? Que isso é bom, porque a gente sabe que está no caminho, porque a gente recebe puxões de orelha quando a gente dá uma desviada, né? Então, assim, eu fiquei impressionada em todos os sentidos. Não só pela história nossa, pessoal, né? Mas por esse contexto dessa expansão, essa comunicação multidimensional que você está e que você está trazendo e que eu sei que nos seus atendimentos você está também sendo esse canal de luz, de amor, não, de amor e luz, né? E que tem tudo para ajudar nessa transição planetária. Eu gostaria, Dani, que você pudesse falar quais são os. Como que você está atendendo? Como que as pessoas podem fazer para te encontrar? Depois nós vamos deixar na descrição do vídeo também, mas fala um pouco do seu trabalho e do que você está fazendo, para que mais e mais ajuda possa chegar por todos os meios. Então, sempre foi difícil escrever, assim, porque eu nunca encontrei essa caixinha para colocar. Eu já transitei em me chamar de terapeuta holística, quântica, multidimensional, integrativa, é um pouquinho de cada coisa, mas acho que é algo nesse lugar. Em algum momento vai chegar a nomenclatura correta. Ou não também. Vamos continuar no Dani Terapeuta, que tá bom. Eu trabalho com uma junção de várias técnicas, né? Fui aprendendo, estudando e entendendo que no fim das contas elas são uma somatória. Não sei se é porque é a forma como eu sempre trabalhei desde que eu comecei, já foi natural para mim. Eu já sabia fazer antes de fazer o curso, então quando eu fazia o curso, eu estava, mas eu estava fazendo isso. Não de uma forma arrogante, mas ia canalizando a técnica e depois, quando eu ia fazer o curso, já tinha feito aquilo. Então, eu olho todas as técnicas que eu tenho e, para mim, elas são uma só, elas se complementam. Eu não consigo ver tanta distinção. Mas é fato que esse último ano também eu fiz uma formação no curso de hiperconsciência, da Escola da Hiperconsciência, da Moana. E essa técnica de hiperconsciência agregou demais. A abertura de portais foi quando chegaram os dragões para mim. Acho que a gente pode um dia falar sobre isso também, que é bem legal. Esse tema está começando a ficar em alta aí, mas eu já comecei desde o ano passado a estudar e conectar com os dragões. E reconhecer que eu também trabalho no comando temporal. Então, essa coisa de saltar em dimensões, abrir portais futuro, passado, presente, paralelo, já estava na minha essência, já acontecia isso desde que eu comecei lá atrás, só com o Teta Healing. Com o Teta Healing, eu já ia na sessão, já entrava em vida passada, já viam coisas que eu ficava, o que está acontecendo aqui? Aí eu tenho essas formações de terapia de vida passada, de registros acásticos, de constelação.
de mesa também, mesa radiônica, várias outras terapias aí, hipnose, sim, mas em especial hoje em dia o Theta Healing, como que é o meu queridinho, né? Porque eu gosto muito das reprogramações que a gente consegue fazer, a hiperconsciência também bem alta, que é essa técnica de abertura de portais e de resgate de fractais que eu estou fazendo também. E aí as pessoas podem me encontrar no Instagram, Dani Rocha Terapeuta com Y, e também aí a gente pode deixar ali no Instagram, tem link para o WhatsApp para me mandar mensagem. A agenda é um pouquinho concorrida, assim, mas a gente dá um jeitinho de encaixar. E eu faço atendimento tanto online, no Brasil todo e fora, e também em Santa Catarina. Hoje eu estou em Xanxerê, uma cidade do oeste de Santa Catarina. Para quem tenha, para poucas pessoas do mundo que estarão perto de mim, porque eu falo que a gente mora no fim do mundo, mas para quem quiser também, eu tenho uma sala de atendimento e receberei com muito amor as pessoas. Eu sei que você faz uma coisa que, para mim, pelo menos, foi bastante forte, quando você me atendeu, porque eu passei por atendimento com ela. Vocês acham que eu não ia querer passar com uma terapeuta desse poder de energia? Claro que sim, né? E me lembro que você fez uma técnica como que é? Divórcio energético. E não significa de casamento, gente, é divórcio energético. Tipo assim, separar duas energias, porque às vezes a nossa energia está um pouquinho, que a gente mesmo faz isso, está um pouquinho enroscada com a energia de algo, alguém ou alguma coisa. E vou dizendo que deu certo, viu, Dani? Deu certo. Fala um pouquinho sobre isso, para que quem quiser, de repente, do que se trata esse divórcio energético? É muito difícil? Quantas sessões? Às vezes é uma só, gente. Já dei o spoiler. Fala aí, Dani. A gente fala do quântico, né? Tudo é quântico. Então, isso é para desfazer um emaranhamento quântico. Pessoas que a gente convive, e aí eu vou além. Não só pessoas, lugares, muitas vezes lugares que a gente convive, que a gente dedica a nossa energia, que a gente coloca expectativa, que a gente faz alguns votos, nunca vou sair desse lugar, nunca vou deixar essa pessoa, eu preciso dessa pessoa, ou eu odeio essa pessoa, enfim, para todo tipo de relação que existe um emaranhamento, aí isso pode ser em todas as relações e com pessoas também, a gente consegue aplicar essa técnica de divórcio energético, porque a gente faz essa liberação do emaranhamento, que são as projeções, que são as expectativas, as raivas, as frustrações, os votos, os decretos, os juramentos, maldições, que a gente trocou com essa energia, com esse local, com essa empresa. Então, às vezes, tem gente que fica 15 anos numa empresa e quando sai, feliz porque saiu, não consegue desenrolar no trabalho, porque está emaranhado energeticamente, fez votos ali dentro. Então, o divórcio energético funciona dessa forma. Você consegue liberar esse emaranhamento. E não é para separar casal, tá? Eu faço o divórcio energético dentro dos casamentos para que libere essas questões desse emaranhamento negativo. Às vezes o casal não tá tão bem, tá começando com tem muito conflito, eles se amam, tá tudo certo, mas tem muito conflito, tem um peso na relação. A gente faz o divórcio energético, alivia a relação. Isso também entre pai e filho, mãe e filho, irmãos. Quer que a relação fique melhor? O divórcio ajuda. Libera muito desse emaranhamento que a gente tem com as pessoas. Em geral, é uma vez que a gente faz, né? A gente vai fazer uma vez e vai funcionar. Pode ser que precise olhar de novo, se a pessoa saiu depois da terapia, desse processo, e foi lá e criou caso de novo, né? Foi lá e fez votos, juramentos, fez acordos, se emaranhou mais ainda, aí depois quer fazer de novo. Mas, em geral, a gente faz uma vez e eu costumo receber muito feedback positivo. Vou abrir a barraquinha de divórcio energético aqui na frente, porque o pessoal gosta. Ah, muito legal, muito legal. Ai, Dani, olha, por mim, eu ficava aqui horas falando com você, mas nós vamos encerrando. Eu vou pedir para você deixar a sua última mensagem e aí depois a gente encerra. Gente, o que eu posso dizer para vocês? Se cuidem, é, se deem esse amor e essa oportunidade de se olhar profundamente. É um pouquinho desafiador no começo, sim. A gente às vezes fica achando que é caro, que é difícil, que é impossível, que não é pra gente, mas quando a gente se coloca, se dispõe a olhar pra gente profundamente, se dispõe a entender a origem das nossas questões, a gente tem um ganho.
a gente tem um ganho emocional, físico, a gente tem um ganho espiritual e a gente acaba ampliando isso para todos ao nosso redor, né? A gente se torna algo bom não só para nós, mas também para as pessoas ao nosso redor e para o mundo. Então, se você está vendo essa live, é muito provável que você se interesse por esse tema da espiritualidade. Então, você acompanha até aqui, então é mais provável ainda que você goste desse tema espiritual, desse tema terapêutico. Então, se você já gosta, tem interesse, não deixe de fazer isso, de olhar para si, de passar por essa experiência, porque, sabe, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, façam hipnose quântica, pelo menos uma vez na vida. É um portal que é valioso demais. E outras terapias também, a título de enriquecimento sobre si mesmo. Como é que a gente vai saber usar uma máquina se a gente não entende a máquina? Né? Então, a gente precisa entender como nós funcionamos, por que nós funcionamos da forma que funcionamos, e quanto mais a gente souber, melhor a gente vai funcionar, melhor a gente vai ter. Porque, no fundo, é sobre a gente curtir o processo. Lembra que eu falei no começo? Não tem ponto final, não tem estar pronto. Essa melhoria constante e esses processos, esse estudo, essas conexões que a gente faz, elas fazem parte dessa melhoria, e melhoria traz bem-estar, né? Então, se eu tenho algo para dizer nesse momento, é isso. Eu incentivo muitas pessoas que passem por essas experiências. Agradeço também a oportunidade, Marcinha. Agradeço, é uma honra. A gente, se deixar, a gente fala por horas e horas a fio. Foi muito gostoso. Espero que tenha agregado aí para as pessoas que estão ouvindo até aqui. Muita gratidão. Ah, eu que agradeço, Dani. E diria o seguinte: nós estamos num momento de transição planetária, no auge dessa transição. É só olhar ao redor que nós vamos saber que tudo está acelerado, todos os processos, mas todos os mestres, mentores, eles, pelo menos os que eu acesso, eles estão nos orientando o tempo todo ao quê? Expandir a amorosidade consigo mesmo. Expandir a amorosidade para com os demais, mas primeiro desenvolver esse amor por você a ponto de compreender que a gente erra e a gente acerta, que a gente adoece, e que depois a gente fica melhor. Ah, que a gente passa de uma dimensão para outra, vai de uma vida para outra, e que tá tudo bem, não entrem em desespero, não fiquem aflitos, não se conectem a frequências muito baixas, porque você fica numa frequência baixa. Enfim, o que nós estamos querendo aqui transmitir é que um novo tempo mesmo, de uma nova terra, já começou. Ui, parece música. Mas já começou, a nova terra já chegou, porque a vida é uma grande continuidade. Olha o nosso exemplo aqui, Dani. Ah, assim, olha o nosso exemplo, nós estamos aqui. Tá tudo bem, sofreu, morreu, foi, ai, um horror, parece aqueles Duas dramalhões. cabeças. Eu fui enterrado com duas cabeças. Não, eu não, né? Ele foi enterrado com duas cabeças. Primeiro que ele ficou o corpo com uma cabeça de outro ser. Depois que devolveram a cabeça dele, ele tá lá em Viena, enterrado, o corpo com duas cabeças. E a repercussão vem para mim. Que bonito, né? Então eu tinha mesmo que fazer esses resgates aí. E como diz a minha mentora, né? Ela falou assim: Márcia, você é a própria história. Por quê? É através de você, através de tantas outras pessoas simples, do povo. Gente, nós somos do povo. Aqui ninguém é celebridade, aqui ninguém é, sabe, assim, famoso, não é artista de cinema. Bom, Dani, você poderia ser. Eu já não. Eu já tô, eu já tô na turma de quem atende as estrelas aí. Mas o que que eles estão me passando o tempo todo? Aqui nós vamos trazer histórias verídicas que o nosso coração sabe que são verídicas. Transição planetária é a esperança de um novo tempo, de uma nova vida, de uma nova terra, de uma nova frequência mais alta, onde não existirão mais essas coisas bárbaras que a gente está aí vendo, mas estamos no auge dela
e precisamos que todos façam esta elevação de frequência, desenvolvendo amorosidade consigo mesmo, tá bom? Então, gratidão, Dani, gratidão a todo mundo que ficou até o fim aqui, assistindo em qualquer tempo, porque o quântico é isso. Está assistindo hoje, amanhã, depois, tem o mesmo efeito, recebendo a mesma proteção de todos os seres que nos acompanham. Gratidão. Gratidão. Gratidão.